Olá galera, mais uma aula aí com vocês, né? Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre dispersões, né, no nosso meio. É um assunto que está dentro da área das soluções, né? Então nós já trabalhamos em outras aulas como classificação de soluções e também, no caso, a parte de quantitativa das soluções. Hoje vou tratar um pouquinho sobre dispersões. O que é dispersão, então? São algumas amostras que a gente tem no nosso cotidiano, né? E essas amostras, elas envolvem algumas características, né, e classificações do nosso meio. Então vamos falar um pouquinho sobre efeito Tyndall, movimento browniano, que são características de distanciamento molecular. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a parte molecular das amostras, né? Definição está aqui. As dispersões são misturas nas quais então uma substância está disseminada, né, na forma de partículas interior de uma outra substância. O que seria isso? Seria, no caso, vou falar para vocês, o espaçamento macro-micromolecular da amostra, né? Então, tipo assim, você observar uma neblina, como que eu caracterizo a poeira, como caracterizo, né? E algumas amostragens. Ou seja, em nosso cotidiano a gente pode facilmente classificar algumas amostragens como sólida, líquida ou gasosa. Mas algumas amostragens do nosso meio ficam às vezes indefinidas. Por exemplo, maionese, gel de cabelo, é sólido, é líquido, gasoso? Pois é. Então, nessa ideia aqui, nós entramos com essa ideia das dispersões, que vão dividir-se em disperso e dispersante, né? Bom, vejamos aqui alguns exemplos. Água e açúcar, né? Nessa mistura de água e açúcar, o que acontece? Ao agitar a mistura, em relação à temperatura do sistema, a quantidade de açúcar, esperamos que essa amostra ela fique numa ideia homogênea. Então, ao misturar, no caso, essa amostra, observamos que o açúcar é o meio disperso. E automaticamente a água seria então o dispersante, ou seja, a água seria o solvente e o açúcar seria o soluto, em meio, no caso, a mistura. Com isso o que acontece? O açúcar ele vai interagir com o meio líquido, né? Se, no caso, todo o açúcar se dissolver nessa amostragem aqui, automaticamente, no caso, nós temos uma solução homogênea. Ou seja, não encontramos nenhuma partícula dispersa. Né? Se caso, por exemplo, há uma sobra de substância, no caso, no fundo aqui, podemos observar, no caso, que o disperso ele acabou não interagindo totalmente, no caso, com o meio líquido. Fatores vão influenciar, quanto a substância ser molecular, iônica, temperatura do sistema também. Né? Quanto mais quente o sistema, no caso, a água, né, o meio dispersante, maior a interação do meio disperso. Tá? Exemplo, gelatina com água. Quem já preparou uma gelatina, por exemplo, sabemos que a gelatina, se você misturar ela com água fria, ela forma flóculos, ou seja, ela não interage o meio disperso, que é a gelatina, no dispersante, que é a água. Então, tipo assim, eu tenho que preparar um pouquinho de água morna, fazer a interação com a gelatina, que é o pó, e aí misturar bem, que toda aquela mistura fique homogênea, ou seja, todo o disperso e o dispersante interajam, formando uma ideia só, e aí eu levo ao sistema de refrigeração. Como a gelatina é colágeno, automaticamente ao sistema de refrigeração vai mudar a temperatura e o sistema então vai ficar rígido, ou seja, vai endurecer. Tá? Com isso ocorreu interação química. Tá? Outro exemplo, água e enxofre. O enxofre não tem uma interação muito boa com a água não. Por isso que geralmente você vai fazer a interação química aqui, o enxofre ele sobra geralmente ao fundo aqui. Né? Mas por que isso acontece? Características da parte sólida do enxofre mesmo, ou características, no caso, moleculares do enxofre. Né? Então, a gente fala que o enxofre é o disperso, que não tem interação ao dispersante, que é, no caso, a água. Ou seja, se eu usasse outro solvente aqui, derivado do petróleo, por exemplo, por que derivado do petróleo? Porque o enxofre é derivado do petróleo, ele teria uma interação muito melhor, onde não sobraria, no caso, né, disperso algum ao fundo da mistura. Tá? Classificação das dispersões. O tamanho médio das partículas ela é medida em angstrom. Né? O que é um angstrom? Unidade de medida, no caso, física, matemática, que ela é uma coisa muito pequena. Né? Então, um angstrom seria 1 nanômetro, que é 10 a menos 9 metros. Então, é uma coisa muito, muito pequena, mas é usada, no caso, para medir a ideia das partículas do nosso meio. Então, vejamos algumas ideias aqui de dispersões, que são divididas em solução, coloide, suspensão e emulsão e mistura heterogênea ou grosseira. Como a gente viu recém, a mistura entre água e enxofre. Né? Na suspensão e emulsão, podemos ver, por exemplo, espuma de barbear. Um coloide, por exemplo, uma maionese,
né, uma solução, água e açúcar, como vimos aqui como exemplo. Mas vejam só o espaçamento que existe, o espaçamento molecular que existe nas moléculas. 10 a menos 5 centímetros, 10 a menos 7, 10 a menos 5 centímetros, e ainda menor o espaçamento, no caso, vai aumentando aqui assim, conforme a amostra que você tem. Tá? Na ideia de disperso, temos aqui o dispergente, né, uma animação bem interessante aqui, onde tem então o meio líquido, e o disperso então, seria a parte amarela aqui do meio. Isso aumentando várias vezes a imagem, para você entender um pouquinho, né? Então, nessa ideia aqui, vemos que um sistema tem um diâmetro de 1 nanômetro, o disperso não é visível a olho nu. Quando esse nanômetro, no caso, ele muda para 1000 nanômetros, quer dizer, o disperso não é visível a olho nu, e quando ele for, no caso, maior que 1000 nanômetros, né, visível a olho nu, ou seja, entre 1 e entre 1000 nanômetros, menor, nós não conseguimos ver a olho nu, e acima nós conseguimos ver a olho nu. Exemplo, sal em água, dissolvido, gelatina em água, dissolvida, água barrenta, eu consigo ver as partículas lá. Então, o que difere o sal em água, a gelatina, da água barrenta? Esse espaçamento molecular, né? Uma ideia macro, ou seja, visual. Se eu usar um instrumento como um microscópio, eu vou conseguir, no caso, visualizar, né, algumas ideias, não consistente, mas, no caso, consigo ver algumas partículas como sal dissolvido. Tá? Solução. O disperso é constituído, então, de átomos, íons ou pequenas moléculas. Tá? Ou seja, como falei antes para vocês, disperso depende da natureza dele, iônica ou molecular. As soluções sempre serão sistemas homogêneos. A maior parte, no caso, das soluções são homogêneos. Tá? Por quê? Porque todo disperso ele tem que ter interação, no caso, com o meio dispersante. No caso, vai caracterizar-se a solução, saturação, insaturação, supersaturação. Não há sedimentação das partículas e não há possível separação de nenhum tipo de filtro em uma solução. É uma característica. Tá? Exemplo, NaCl em água, sacarose em água, etanol, no caso, em água. Para eu fazer essa separação, no caso aqui, eu tenho que usar outras técnicas bem mais complexas para ocorrer, no caso, a separação do disperso e dispersante. Tá? Exemplo está aqui, no caso, uma animação, né, bem simples de se entender o que é a ideia de homogênea e heterogênea. Classificando, no caso, as soluções. Estado de agregação. O que é estado de agregação? Quando as partículas elas se agregam, elas se aglutinam. Sólido solvente. Soluto sólido. Tá? Exemplo, temos aqui uma amostragem. Liga de ouro e prata. Eu consigo distinguir aqui o ouro e a prata? Não, é uma coisa única. Tá? Liga de cobre, tá? Ou seja, cobre e níquel. Eu consigo distinguir, no caso, o material? Não, é uma coisa única. Então, são características, no caso, de soluções, porém de ordens sólidas aqui. Tá? Soluções onde temos soluto líquido. Exemplo, o ouro, ele foi aquecido e virou, no caso, algo sólido. Tá? Soluto gasoso, né? Liga de paládio e hidrogênio, por exemplo, né? Uma liga, no caso, bastante resistente. Usa-se um gás de hidrogênio, um gás, no caso, para que ocorra a formação, a interação química do metal, né? No meio, então, físico-químico. Líquido solvente ou solvente líquido. Né? Temos, então, algumas ideias aqui. Água e açúcar, soluto líquido, água e álcool, soluto gasoso, então, a solução aquosa de oxigênio. Exemplo que pode falar aqui claramente é água com açúcar, né, um copo simples. Água com álcool seria, no caso, cachaça, por exemplo, ou uma cerveja. Um exemplo simples aqui, água gaseificada, água com gás. Não tem gás carbônico lá interagindo no meio, no caso, gasoso. Tá? Com isso temos, então, as amostragens aqui, onde, no caso, a mistura gasosa, o solvente e a solução gasosos. Né? Ou seja, eles estão em equilíbrio quando está fechado o sistema. Quando, no caso, você abrir o sistema, ele perde equilíbrio e você consegue ver, então, as amostras de gás, então, perturbando, né, o meio líquido aí no meio. Tá? Dispersão coloidal. Características intermediárias entre os materiais homogêneos e heterogêneos. O disperso é constituído, então, por aglomerados de átomos, moléculas, tá? Formando macromoléculas, moléculas bastante grandes. Né? Neblina, por exemplo, seria um exemplo de dispersão coloidal. A dispersão, então, tanto em fase dispersa, podem ser, então, sólidas, líquidas ou gasosas. Tá? As partículas dispersas são visíveis, no caso, dependendo, no caso, um feixe de luz. Né? Para neblina, dependendo do feixe de luz que eu tenho, eu vou ter, no caso, uma visibilidade ou vai me prejudicar a visibilidade. Tá? Exemplo de gelatina também, entra como dispersão coloidal. Antes eu falei lá no início como exemplo, né, da tabela.
Tá? Aqui um exemplo no caso da gelatina pronta. Tá? Alguns exemplos de colóides do nosso dia a dia. Tintas, shampoos, neblina, sorvetes, chantilly, fumaça, né? Sangue. São características de colóides. Por quê? Depende do espaçamento molecular. Tá? Eles são muito próximos aí e automaticamente, no caso, depende do estado físico, né? Eles se aglutinam, eles se aglomeram. Tá? Espuma. Colóide contido por, então, disperso, que é o gás. Dispersante, que é o líquido. Então, meio líquido e gás. Supressão. À medida que você perturba o equilíbrio, ocorre a interação, então, a formação, no caso, desse sistema aí, onde dá a interação do disperso. Colóides. São cascadas, então, a partir dos vários estados do meio contínuo e da fase dispersa, como ilustrado na tabela abaixo. Vejam, algumas características, tanto disperso quanto dispersante e exemplo. Lembrando que um fator interessante para que ocorra essa mistura aqui é a temperatura. A temperatura do sistema. Quanto mais aquecido for o sistema, o dispersante, por exemplo, maior a interação do meio disperso. Outra, afinidade química, quer dizer, o dispersante tem que ter afinidade com o disperso. Exemplo que eu falei antes para vocês, né? Enxofre com água não interage, mas enxofre com petróleo interage, tipo enxofre com gasolina interage. Tá? Movimento browniano é um movimento então aleatório das partículas num fluido, líquido ou gás, como consequência dos choques então entre todas as moléculas e átomos presentes então no fluido. Esse fenômeno então em 1827 foi proposto por Robert Brown. Tá? Então, com isso, ele deu a ideia, analisando, no caso, o pólen na água, né? Observou, no caso, o pólen de algumas plantas, né? E, no caso, um feixe de luz. Então, observou que esse pólen ele não tem uma trajetória fixa, mas sim, no caso, aleatória, ou seja, em movimento, no caso, aí, né? Não fixo. E o efeito Tyndall, o que seria isso? É uma técnica, então, muito usada para identificar, então, a dispersão coloidal. Esse efeito Tyndall, então, foi descoberto em 1766 por John Tyndall, por isso que, no caso, deu um nome, a ideia de Tyndall. Então, uma sala cheia, então, de poeira, um feixe de luz que entra, então, pela janela, torna-se visível, né? Quer dizer, ao amanhecer ou entardecer, no caso, o feixe de luz sobre uma certa característica de poeira, você consegue, então, ter a imagem das partículas em meio, no caso, ao dispersante e ao disperso. Tá? Exemplo, no caso aqui, temos a imagem que eu acabei de falar, do Tyndall, a luz entrando e pegando a ideia da poeira no sistema aqui assim. Então dá para observar as partículas, né, e o espaçamento que existe no caso entre elas. Tá? Exemplo no caso aqui, efeito Tyndall, e colocando um feixe de luz sobre uma água, e sobre no caso uma água então com o sal aqui, dá a interação então da solução, vê as partículas então no meio aí disperso. Tá? Suspensão e emulsão, são denominações então específicas de alguns colóides. O disperso então constituído por grandes aglomerados, ou seja, lá na ideia da neblina seriam pequenos aglomerados, aqui são grandes aglomerados. Né? Com isso, então, as partículas de disperso são visíveis, tá? No microscópio comum, não precisam um ultramicroscópio, não são visíveis a olho nu. Né? Então, tem que cuidar disso aqui. As partículas do disperso sedimentaram-se por ação da gravidade em centrífugas. Tá? Exemplo, aqui temos uma ideia de suspensão, né? Seria então leite de magnésio. Tá? Ou até mesmo no caso leite, né? Lembrando que a ideia do leite integral, leite desnatado ou no caso semidesnatado, ele tem característica no caso da gordura. Então, quando o leite tiver mais gordura, maior vai ter a ideia de emulsão e suspensão no meio interagindo aí. Tá ok? Então, assim, o creme que nós temos aí usado como emulsificador, ele serve para deixar essa ideia gelatinosa. Um exemplo, no caso característico aí de uma emulsão. Então, tipo assim, o creme não pode ser líquido, mas ele tem tensoativos que vão interagir quimicamente para que, no caso, então, forme essa ideia de emulsão ou característica no caso do produto. Tá? Exemplo, no caso das fases, seria, então, para que você veja como que ocorre essa interação química molecular. Por isso que o creme usado, por exemplo, um shampoo, um condicionador, ele vai fazer a ideia de limpeza. Nós produzimos, por exemplo, gordura. O produto tem gordura, então a interação química ela ocorre devido, no caso, ao tensoativo, que está ali, que dá, no caso, essa ideia de emulsão ao creme aqui. É isso aí, galera. Tá? Espero que vocês tenham curtido aí a aula sobre dispersão. Né? Leiam um pouquinho mais o material de vocês, façam as atividades lá. Abraço, prof. Alessandro.